o Bolsonaro disse que a vitória do Trump é um passo importantíssimo para a volta dele. Com certeza a Suprema Corte Americana vai mandar o TSE e o STF acabarem com essa história do Bolsonaro inelegível. É o quê? A Suprema Corte Americana não manda no TSE nem no STF? Como assim? Então o Bolsonaro vai continuar inelegível? Na verdade, isso deve ser culpa do Lula, que não deve ter reconhecido a vitória do Trump. O quê? Lula parabeniza o Trump e diz: mundo precisa de diálogo e trabalho conjunto? Peraí, não é possível. O Eduardo Bolsonaro, que acompanhou a apuração lá nos Estados Unidos, disse que o Trump vai convidar o Bolsonaro para a posse dele. O quê? O Bolsonaro tá sem passaporte? Não, mas ele disse que vai pedir pro STF para ele ir à posse do Trump. Vocês acham que o STF não vai devolver o passaporte para ele ir para a posse? Que isso, gente? Que maldade! Será que o Alexandre de Moraes não tem coração? Foram ditas muitas coisas que causam apreensão, não no Brasil, no mundo inteiro. Causam apreensão nos mercados emergentes, causam apreensão nos países endividados, na Europa. Então, o dia amanheceu no mundo, o dia amanheceu mais tenso, em função do que foi dito na campanha. Mas entre o que foi dito e o que vai ser feito, nós sabemos que isso já aconteceu no passado, né? As coisas às vezes não se traduzem da maneira como foram anunciadas. Mas assim, a vida depois ela trata de corrigir algumas propostas mais exacerbadas, assim, trata de moderar. Mas enfim. Você acha que isso pode ter algum impacto politicamente aqui no Brasil? Olha, é difícil dizer isso, porque você não tem um casamento de eleições, né? Entre o Brasil e os Estados Unidos não se dá assim, não tem um automatismo em relação à direita. Não, existe um fenômeno de extrema-direita no mundo crescente, né? Isso todos os analistas políticos, inclusive dos Estados Unidos, estão dizendo. É um crescimento da extrema-direita significativo. Mas isso não é de agora, né? Isso vem desde 2016, vem acontecendo. Essa notícia aqui está tirando o sono dos bolsonaristas porque os ministros do STF simplesmente cagaram para a eleição do Trump nos Estados Unidos. O ministro Alexandre de Moraes disse que as eleições nos Estados Unidos não têm nenhuma relação com a atuação do STF e não tem mesmo. Não tem mesmo. Os ministros fizeram piadas, as gargalhadas, né? Perguntando para os outros lá: ei, vamos apostar aí quem vai ter o visto cancelado aí por Trump. O Jair Bolsonaro, impedido de ir à posse do Trump porque está com o passaporte apreendido, e o STF não vai liberar de jeito nenhum porque ele já pediu umas 4 vezes, o STF recusou o pedido, e não vai ser agora, com a vitória do Trump, que o STF vai liberar o passaporte do inelegível. Não vai acontecer. Os deputados, principalmente Eduardo Bolsonaro com sua turma, foram com dinheiro público para os Estados Unidos e não conseguiram uma única foto. Não conseguiram uma única foto com Donald Trump. Foi um jeito dele se contentar ali, postando ali uma foto antiga do seu pai, que se encontra inelegível e sem poder ir para os Estados Unidos. O Bolsonaro disse que queria dar um abraço no Trump. Isso não vai acontecer. Ligou para o Trump. Olha só como vergonhoso é. O quão vergonhoso é. O cara que já foi presidente do Brasil se ajoelhando para um presidente americano, né? Pedindo para o Trump não deixar o Brasil se transformar em uma Venezuela. Ele nem fala da Argentina, né? O primeiro passo para o Brasil não se transformar numa Venezuela seria justamente os Estados Unidos não interferir na economia do Brasil, não impondo sanções. Enquanto que outros parlamentares pedem que os Estados Unidos imponham sanções contra o Brasil, né? Que detone o Brasil, porque eles não gostam do governo Lula. Então eles pedem para os Estados Unidos, né, honrar esse patriotismo deles com sanções contra o Brasil. Já o Bolsonaro diz que é para não transformar o Brasil em uma Venezuela.
Os bolsonaristas são tão ingênuos que eles acreditam de verdade, inclusive parte da imprensa bolsonarista, né? Blogueiros bolsonaristas acreditam piamente aí que os ministros vão ter o passaporte, o visto cancelado nos Estados Unidos. Gente, como que eles acreditam numa coisa dessa, bicho? Cara, eu fico imaginando uma coisa. Já pensou os Estados Unidos arrumar briga com o Brasil por causa de meia dúzia de bagunceiros que estão sendo investigados pela justiça brasileira? Né? Para cancelar o visto de um ministro do STF. Cara, seria uma coisa aí muito grave. Teria que provar muitas irregularidades. Eles não têm como provar isso. Não tem. Teria que adequar as legislações brasileiras com as dos Estados Unidos. Isso não vai acontecer, gente. Pelo amor de Deus, gente. Isso não vai acontecer, cara. Só que a extrema-direita, ela vive disso, né? Vive de sonhos e delírios que eles colocam aí para terem engajamento nas redes sociais, cara. Só isso. E aí eu fico encabulado com o eleitor de direita que todas as vezes os líderes de direita aparecem com uma teoria, com um sonho, com um delírio ali, e eles acreditam. Mesmo sabendo que isso aí nunca se realiza, esses sonhos impossíveis, eles continuam piamente acreditando nos sonhos que colocam para eles, bicho. É inacreditável. Me diz um negócio aqui. E o dono de Trump já convidou o Bolsonaro? Rapaz, o que deve é que o dono de Trump quer cachorro morto. Adriano, tu sabe, Adriano, a gente só vale o que tem. Se o Bolsonaro não tem nada, ele não vale nada. Rapaz, como é que diabo que ele vai convidar o Bolsonaro? Porque ele é inelegível, não tem nem passaporte. Pra ele ir para os Estados Unidos, é obrigado ele ir varando pelo México com os coiotes. E o dono de Trump já avisou. Lá ele não quer ninguém legal. Ele vai deportar um bocado. Aí como é que ele vai passar? Porque mesmo se ele chegar lá, ele vai ser voltar de volta. Porque o dono de Trump já mandou recado, tá? Não quer ninguém legal. Vai deportar pra mais de 100 mil. E o Bolsonaro, cachorro morto. É mentira, é fake news. Tem gente divulgando que Donald Trump não quer brasileiros nos Estados Unidos. E isso é a maior fake news que você já pode ter ouvido essa semana. Sabe por quê? Donald Trump sabe do potencial e da capacidade do brasileiro. Ele sabe que o brasileiro é um profissional gabaritado. E os Estados Unidos não podem ficar sem os chapeiros, os jardineiros, as babás, os entregadores de pizza, os da construção civil, os pedreiros, auxiliares. Os Estados Unidos não têm capacidade de suprir essas profissões, porque só os brasileiros sabem fazer isso. Donald Trump ama o Brasil. Os Estados Unidos amam os brasileiros. Meu Deus! Eu acredito que toda a profissão é honrada. Todo trabalho feito com seriedade, com respeito e honestidade é honrado. Mas a gente sabe o que o primeiro mundo quer do terceiro mundo. Algo próximo do trabalho escravo. Mas é isso. Assim caminha a humanidade capitalista e liberal. Ótimo dia, fiquem com Deus.